Paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos chamado, que é apregoar a palavra do Senhor. Amém? Hoje, pela misericórdia de Deus, foi dada a minha responsabilidade de estar ministrando a palavra de Deus, este culto maravilhoso, que será transmitido pelo Facebook agora, tanto o meu como o Facebook da igreja. Amém? A palavra que o Senhor tem para nosso coração nessa noite é uma palavra de exaltação, ou seja, é Deus confirmando em nossas vidas que Ele jamais se esquecerá de nós. Amém? E mostrando para nós que nós somos sim filho dele e escolhido por Ele, sendo assim herança perpétua dele, e que através dele todos os cuidados sobre nossas vidas é deliberado por Ele. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer desde já ao nosso pastor Carlos Alberto, pela oportunidade que a mim foi dado para estarmos hoje aqui ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer também todos aqueles que irão assistir esse vídeo, ou todos vocês que irão entrar para participar do vídeo, da transmissão. Quero agradecer a presença de todos neste momento. Quero desejar desde já a todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Crendo na certeza da vitória, tendo certeza de que tudo isso irá passar. Tudo isso irá passar e logo, logo estaremos na presença de Deus. Confesso aos irmãos que assim como o pastor e assim como todos da igreja, eu também tenho muita saudade dos irmãos, A saudade de estarmos juntos, congregando junto, cultuando junto. Mas, logo, logo, em nome de Jesus, estaremos todo mundo junto no templo, cultuando ao Senhor. Amém? Desde já, eu quero também dizer para você de que não ande cabisbaixo. Levante a cabeça, porque Deus ele tem um renovo na tua vida, tá? Talvez a situação que nós estamos vivendo no momento tenha levado você a pensar em desistir, em jogar a toalha. E eu quero te dizer que retroceder não vai te levar à vitória. Retroceder vai te atrasar a chegar à vitória. Amém? Então, que você possa persistir, continuar persistindo na presença de Deus. Amém? Quero dizer também para os jovens. Jovem, é momento de buscar a presença de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Devido ao momento que nós estamos vivendo por causa da pandemia, temos percebido que muitos jovens têm vivido dispersos da presença de Deus. Jovem, continue concentrado naquilo que o Senhor te chamou, buscando a presença de Deus. Amém? Não deixe de buscar a Deus. Bom, desde já, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e junto estarmos orando na presença de Deus. Amém? Você que pode curvar a sua cabeça, vamos curvar a nossa cabeça para assim estar orando ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer neste momento pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, eu quero louvar e glorificar também o seu nome, Senhor, para te dizer, Pai amado, que só Tu és Deus, Pai. Senhor, sem Ti, nada disso, Pai, estaria acontecendo, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Senhor, toma, meu Pai, os membros da Igreja Metodista nas Tuas santas mãos. Pai, toma os pastores da Igreja Metodista nas Tuas santas mãos. Dê sabedoria e entendimento, Senhor, a cada um deles, Pai amado, nesta noite. Pai, também te peço, Senhor, que o Senhor venha sondar os nossos corações neste momento. Senhor, vai de encontro, meu Pai, todos aqueles que se encontram nas suas casas, independente, meu Pai, das suas lutas e das suas dificuldades. Eu lhe rogo, eu lhe suplico, Pai, entra com a Tua providência na vida de cada um deles, meu Pai. Desta forma, eu te oro e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amado, você que tem acesso a uma Bíblia, ou você que tem a Bíblia no seu computador ou no seu celular, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Esther, tá? O livro de Esther é um livro muito bonito, muito bom, e nós vamos estar meditando no livro de Esther, capítulo 2, tá? Para a honra e glória do nosso Deus nesta noite. Palavra de fortalecimento. Você vai ver que Deus, Ele é Deus em todos os momentos em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas antes nós estaremos ouvindo um louvor, tá?
para a honra e glória do nosso Deus, nós estaremos ouvindo um louvor. Só que, antes de nós ouvirmos esse louvor, eu queria fazer com que você viesse a se analisar nesta noite. E como fazer isso? Te fazendo uma pergunta. Amém? Está preparado para ouvir? A pergunta é o seguinte: quantas vezes você já se achou, preste bem atenção, quantas vezes você já se achou ou se já se encontrou achando-se que Deus se esqueceu de ti? Ou melhor, achando que Deus esqueceu de ti. Amém? Vai pensando, vai refletindo. Enquanto isso, ouça isso aqui, ó. Amém? Para confortar nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Glória a Deus. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Olha. Se a luta é muito Aleluia. grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Aleluia. Levante os teus olhos. Glória a Deus. E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Aleluia. Levante os teus olhos. Aleluia. E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Aleluia. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia. Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, não morre não, Glória a Deus. não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Quantas vezes você se achou assim? Pensando que Deus esqueceu de você? Olha o que esse louvor diz. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Aleluia. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos Enxerga além do e veja o horizonte. sobrenatural. Olha. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Aleluia. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Viu? Foi por isso que eu te fiz essa pergunta. Quantas vezes você já se achou ou se já se encontrou achando que Deus se esqueceu de você? Olha, eu não sei quantas vezes na sua vida. E eu estou fazendo essa pergunta e eu me envolvo também, porque muitas das vezes eu também falo isso, eu também penso isso, eu também acho isso, de que em alguns momentos Deus se esqueceu de mim. E por que isso? Sabe, você se prepara todo para um dia de trabalho, você dorme bem, acorda bem, e você tem um dia frustrado, né, de trabalho, de preocupação, de cobrança. E em muitas das vezes você até se pergunta: meu Deus, eu trabalho tanto, ando corretamente contigo, por que tais coisas, Senhor? Por que a vitória não vem? Por que a vitória ainda não chegou? E nós nos achamos que Deus ele se esqueceu de nós, né? É tanto número de pessoas no planeta para Deus cuidar, e nós aqui com certa ignorância achamos que Deus já se esqueceu ou se esqueceu de nós. Mas nesta noite
Deus tem uma palavra tão forte para mim e para você, de que você vai ver que o nosso Deus, ele não se esquece de nós nunca, sabe? E isso é que faz com que a gente continue na presença do Senhor. E tem algumas pessoas que falam assim, Deus tarda, mas não falha. É complicado isso, esse negócio de Deus tarda. Eu, particularmente, eu não acho que o nosso Deus, ele tarda em agir. Não. É que o tempo que ele age não é o nosso tempo. Então, ele não é tardio em agir. Nós é que muitas das vezes andamos ansiosos, né? Afoitos, e queremos que a solução seja rápida, seja para ontem. Então, Deus, para mim, ele não é tardio em agir. O que eu quero te dizer com isso? Talvez você hoje, nessa noite de quinta-feira, está se sentindo esquecido por Deus. Talvez essa noite você está se perguntando por que tais frustrações na sua vida e você se sente até abandonado por Deus. Quando eu digo por Deus, é porque você já chegou a um ponto de você não ter um ombro amigo para chorar. Quando eu digo abandonado por Deus, é que você chegou ao ponto que você não tem uma pessoa para compartilhar os seus problemas. Sabe, por mais que você tente compartilhar os seus problemas com algumas pessoas, as primeiras coisas que essas pessoas, ao detectar que você tem um problema, ela começa a procurar rodeio para tentar assim te deixar só. E você, como não é bobo, não é boba, percebe isso. E aí você fala, bom, pelo menos Deus, ele não vai dar as costas para mim. E aí você entra numa situação, na atmosfera de Deus, de uma maneira tão frustrada, tão ansiosa, que você acha que Deus tem que fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, e Deus não vai fazer na hora que você quer, do jeito que você quer. E a impressão que nós temos é que, poxa, até Deus se esqueceu de mim. Eu quero te dizer nesta noite que não. Esse pensamento que vem até nós, ele é errado. O nosso Deus, ele nunca se esquece de nós, tá? E veja que o nosso Deus, ele tem a capacidade de resolver todos os problemas ao mesmo tempo, tá? Só que é bom entendermos que no mesmo tempo dele. Deus tem o poder de resolver tudo ao mesmo tempo dele, e não o poder de resolver tudo ao mesmo tempo nosso. Não, Deus não trabalha ao nosso tempo. Deus trabalha ao nosso favor, sim, mas no tempo dele. E quando chega o tempo dele, por mais que as frustrações cheguem, por mais que as dúvidas apareçam, deixa eu te dizer, Deus vai agir. Vai agir porque quando ele começa a mover céu, terra e mar a seu favor, a meu favor, a nosso favor, não tem nada que pare o agir de Deus. E o agir de Deus na nossa vida, ele é grande, ele é lindo. Então não pense você tais coisas. Não fique frustrado. Amém? Aproveita, pega a tua Bíblia e deixa aberta no livro de Esther, capítulo 2. Para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Olha, em nome de Jesus, palavra abençoada que o nosso Deus tem para mim e para você nesta noite. Glória a Deus. Então, Esther, amém? Capítulo 2, glória a Deus, versículo 21, 22 e 23, amém? Olha, nos revela a palavra de Deus assim, ó, livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 a 23, naquele dia, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, se indignaram e provocaram e procuravam tirar a vida do rei Assuero. Versículo 22. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E isso foi escrito
no livro das crônicas perante o rei. Amém? Glória a Deus. Todos nós conhecemos essa linda, bela história, né, da rainha Esther. Glória a Deus. Todos nós sabemos que Esther é prima de Mardoqueu, né, ou prima de Mardoqueu, uma mulher que foi educada por ele e que foi bem sucedida, né, se tornando aí a esposa do rei Assuero, né, ou seja, se tornando uma rainha, uma mulher que vem de uma educação, vamos dizer assim, nobre, de uma educação forte de Mardoqueu, e agora se encontra no castelo, né, do rei Assuero. E a Bíblia vai nos revelar que, estando Mardoqueu à porta do rei, sentado, lugar onde passavam muitas pessoas, Mardoqueu, ele vai ouvir que estão conspirando, tramando contra a vida do rei Assuero. E isso vai fazer com que Mardoqueu vá até Esther e fale: olha, estão tentando matar o seu marido, estão tentando matar o rei Assuero. E aí, o que Esther faz? Esther vai até o rei e vai falar tudo que estava acontecendo. Glória a Deus. Mas até então, nada disso mudou nada. Por quê? Porque o rei, ao descobrir as coisas, vai lá, manda enforcar os dois e tudo bem. Mas, no capítulo 3 de Esther, a Bíblia vai dizer assim, ó: depois dessas coisas, o rei Assuero agradeceu a Amã. Olha, no capítulo 2, no versículo 23 ou 22, vai dizer que foi Mardoqueu que descobriu as coisas, ou seja, o plano contra a vida do rei Assuero, né? Vai contar para Esther, Esther vai levar até o rei Assuero e ele vai mandar enforcar os dois que estavam tramando contra a vida dele. Mas quando chega no capítulo 3, a Bíblia vai nos escrever de que depois dessas coisas o rei Assuero vai agradecer a Amã, filho de Amidata, o Agadita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima dos todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, o rei Assuero então vai exaltar Amã, né? E Amã então, agora vai se tornar aí uma pessoa bem respeitado, né? Bem sucedido, bem visto, o que ele vai impor algumas leis, e uma dessas leis, uma dessas ordens que Amã vai decretar é que quando ele passasse em qualquer lugar, as pessoas tinham que reverenciá-lo, né? Tinha que reverenciá-lo de uma forma humilhante, vamos dizer assim, né? Se humilhando diante de Amã. Então, isso fez com que Amã andasse, de nariz em pé, tal. Só que toda vez que Amã passava perto de Assuero, ou perto de Mardoqueu, Mardoqueu não se curvava, Mardoqueu não reverenciava Amã. E isso fez com que criasse uma certa raiva, né, no coração de Amã. Por que todos ficam me reverenciando e esse judeu aí não me reverencia? Pois bem, sabe, talvez, o que o Mardoqueu fazia por não reverenciar Amã é que a Bíblia não vai esclarecer o motivo que levou Mardoqueu a não reverenciar Amã. Alguns sugerem que talvez tenha sido porque tal ato não poderia ser designado ou distinguido da adoração. Entretanto, vale lembrar que os judeus não consideravam a prática de se inclinar diante de rei ou de outras pessoas de alta hierarquia uma violação aos mandamentos de Deus.
Então, uma das teses, um dos propósitos, né, uma das linhas de raciocínio de Mardoqueu, não se inclinar, não se curvar diante de Amã, talvez por causa dessa tradição que o povo de Deus tinha, de não se curvar, não reverenciar outras pessoas, reis ou outras pessoas. Eles simplesmente se reverenciavam e sempre exaltam o nome de Deus, aquele que está acima de todo, ou simplesmente o nosso Deus. Então esse talvez seja um dos motivos, né, que Mardoqueu não reverenciava Amã. Pois bem, por causa disso, Amã vai criar um plano, né? Por causa disso, Amã vai ficar com tanta raiva que vai traçar um plano contra a vida de Mardoqueu. Mas, como eu disse para vocês, que o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não se esquece de nós. Olha o que acontece. Olha, quando Amã vai falar para sua esposa de que ele tinha a vontade de matar o rei Mardoqueu, ele vai falar para a mulher dele no dia que Esther vai convidar o rei Assuero e Amã para um banquete. Mas a intenção de Esther nesse banquete era revelar aquele que estava se levantando contra o povo de Esther. Ou seja, Esther tinha se preparado para se apresentar diante do rei, para fazer até um pedido ao rei, sabe? E o rei queria saber quem era aquele que estava se levantando contra a vida do povo da esposa dele. Então Esther, sabiamente, vai preparar um banquete para naquele dia, naquele banquete, ela revelar a verdadeira intenção, né, daquele que queria matar todo o seu povo. No capítulo 5, no versículo 14, então, ou melhor, no versículo 13, todavia tudo isso não me satisfazia, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Essas palavras são de Amã para sua esposa. Mas aí, no versículo 14 do capítulo 5, vai dizer assim, ó: então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura pela manhã, diz ao rei, que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei para o banquete. Aí vai dizer assim o finalzinho: e este conselho agradou a Amã, que mandou fazer a forca. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria chamar sua atenção para uma coisa. Em nenhuma tradução bíblica, você vai achar escrito que Mardoqueu, ou melhor, que Amã, em nenhuma tradução bíblica, você vai achar que Amã construiu, ele mesmo construiu. Sabe, o mais próximo da realidade é que ele manda construir. Ele manda construir essa forca. E aqueles que estão construindo a forca, muitos deles, com certeza, não estavam alegres com aquilo. Porque estavam construindo uma forca para um homem que não trazia perigo a ninguém. Estavam construindo uma cerca, ou melhor, uma forca,
para uma pessoa que não representava perigo à sociedade. Estavam construindo uma forca para uma pessoa que aparentemente era um mendigo que vivia sentado à porta do rei. Mas ainda assim, estavam construindo a forca. Sabe por quê? Porque quem mandou construir a forca era alguém que estava acima deles, ou seja, um líder. Um líder mandou alguém construir a forca para Mardoqueu. E mesmo os construtores, ou alguns construtores da forca, não estando satisfeitos, eles vão executar o trabalho. Preste bem atenção nisso. Talvez você não está satisfeito ou não se encontra satisfeito com alguma coisa que o seu líder mandou fazer. E olha que eu estou falando isso em qualquer área da tua vida. Talvez você, no seu trabalho, não concorda com o teu encarregado. Mas ele mandou, ele é líder. Ele mandou ou pediu, vamos dizer assim, na posição de líder, ele manda ou pede para você fazer algo e você não concorda. E você diz, eu não concordo, eu não vou fazer. Talvez você, filho, filha, teu pai, tua mãe mandou fazer alguma coisa e você não concorda com aquilo. Mas ainda assim, em vez de você fazer, você não faz, você discorda. Você entra na rebeldia por não obedecer o teu líder, que é teu pai, a tua mãe. Sabe, você acha que você já está apto a tomar decisão e você deixa de obedecer à hierarquia. Ou seja, você faz o caminho errado. Sabe, talvez você, em algum ministério, independente do nome de igreja, de ministério, o teu líder pediu ou mandou você fazer alguma coisa e você, por não concordar, você simplesmente diz, eu não vou fazer. E quando você toma essa atitude, você cai na posição de rebeldia. Talvez você faz parte de um ministério de louvor e o líder do louvor mandou fazer alguma coisa e você, por não concordar, você diz, eu não concordo e não vou fazer. Você que faz parte do ministério das varoas, das mulheres de oração, talvez a sua líder mandou você fazer algo e você simplesmente, por não concordar, você não faz aquilo que a sua líder mandou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não concordar, mas se você fizer o que ele ou que ela mandou, você não está na desobediência, você está na obediência. E a obediência, ela te gera confiança. Você pode até não concordar, mas quando você faz o que teu líder mandou ou pediu, você cai na posição da obediência, de uma pessoa obediente. E por causa dessa tua ação, você está apto a receber confiança. Ou seja, tudo que eu mandar, tudo que eu pedir ela fazer, ela vai fazer. Mas há um outro lado também. Sabe qual é o outro lado? É que independente do que o teu líder pedir ou mandar você fazer, independente de que esteja certo ou de que esteja errado, você tem que fazer. Faça o que o teu líder mandou. E o povo que estava construindo a forca para Mardoqueu, talvez não concordavam com Amã. Mas, como foi o líder que mandou, se o meu líder mandou, cabe a mim a executar.
Porque se o meu líder mandou, se está certo ou se está errado, não me interessa. Eu estou aqui para executar a ordem do meu líder. E o meu líder disse, constrói uma forca, eu vou construir uma forca. Mas o coração dos operários falava, mas não está certo enforcar Mardoqueu, um homem que livrou o rei da morte, um homem que não traz perigo à sociedade. Mas vou construir. Não importa o que teu líder mandou você fazer, faça. Faça, porque isso lá na frente vai gerar ponto para você. E aí Amã vai mandar construir a forca. E a forca vai estar lá, preparada. E aí Amã vai para o castelo, para a casa do rei. E a Bíblia vai dizer, em nome de Jesus, que naquele dia, glória a Deus, naquela mesma noite, no capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro do registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. Lembra que nós lemos lá atrás que Mardoqueu livrou o rei, e o rei exaltou Amã? Bom, aparentemente, nós tiramos a conclusão do seguinte, poxa, o rei foi injusto com Mardoqueu. As pessoas foram injustas, porque foi Mardoqueu que livrou o rei, mas o rei vai exaltar Amã. Só que quando chega no capítulo 6, olha como é que diz, como é que começa o texto. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Eu começo a entender, em nome de Jesus, que Deus, tendo um propósito na vida de Mardoqueu, vai começar agora a se movimentar. De que forma? Fazendo com que o rei Assuero venha perder o sono em uma noite. Estando ele sem sono, o rei Assuero vai falar, me traga os livros de crônica, ou me traz o livro da crônica, né? Das crônicas, onde está registradas as coisas, tanta coisa por ler e ler, o rei lê. O que o rei vai fazer? Ele vai pedir para trazer o livro de crônicas. Se está sem sono, vai ler lá vários relatos no livro de crônica, e no versículo 2 do capítulo 6, olha o que o rei vai achar escrito no livro de crônica. E se achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos seus eunucos do rei, guarda da porta, que tinha procurado tirar a vida do rei Assuero. Ué, mas ele não tinha exaltado Amã? Logo começa a entender de que quando o rei está lendo aquilo, o rei cai em sã consciência e fala, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Se foi Mardoqueu que livrou-me da morte, ué, e Amã que está sendo exaltado, então o rei faz uma pergunta, que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Aí responderam para o rei, coisa nenhuma, Senhor, fizeram para ele. Logo começa a entender que o coração do rei então fica quebrantado, porque o rei começa a se perguntar, poxa, eu fui injusto com esse homem. Eu não fui justo com ele me livrou e eu exaltei Amã, ninguém fez nada. Só que nesse mesmo exato momento que o rei, ou melhor, que o rei está lendo aquilo, Amã vai estar no pátio da casa do rei. E então, o rei vai perguntar, quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Irmão, preste bem atenção nisso. Amã está para o lado de fora, doido para dar a notícia para o rei Assuero, de que enforcaria aquele judeu que está lá na porta. Oh, aleluia! Só que antes de Amã chega nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o inimigo chegar até mim, até você, ele já vai achar Deus na nossa vida.
Quando o inimigo se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, quando ele vier com os problemas até nós, antes dele, Deus já está conosco. E Deus já vai entrar com providência em nossas vidas, nos revestindo, sabe? Nos purificando e nos dando visão. Amã está pro lado de fora, doido para dar a notícia para o rei. Só que o que Amã não está sabendo é que o rei está numa reunião secreta com o Todo-Poderoso. Aleluia. E nessa reunião secreta, Deus está trabalhando no coração de Assuero, está dizendo, olha só, aquele é meu servo, e eu tenho olhado para ele, eu, o Senhor, mando que tu exalte. O rei Assuero então começa, numa linha de raciocínio, se perguntar, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer para exaltar esse homem, para recompensar este homem que me ajudou? E olha que o inimigo está do lado de fora. Irmãos, preste bem atenção nisso. Olha o que Deus faz. Mandam chamar Amã. Quando chama Amã, que ele entra no versículo 6, Amã, pois, entrou e perguntou-lhe o rei, que se fará o homem? O rei pergunta para ele, o que se fará o homem a quem o rei se agrada a honrar? Então Amã consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Veja que Amã já chega com a soberba, com a arrogância. Ou seja, Amã já estava tão acostumado a ser exaltado, Amã estava vendo que tudo estava praticamente no controle dele, que por onde ele passava as pessoas tinham que se reverenciá-lo, tinham que se curvar diante dele, que quando ele vai se apresentar diante do rei, e o rei faz essa pergunta, ele pergunta, quem o rei, ou melhor, quem o rei iria honrar mais do que ele? E aí o rei vai fazer uma pergunta para ele. No versículo 8, seja trazido o traje, ou no versículo 7, pelo que disse Amã ao rei, para o homem a quem o rei se agradará honrar, porque ele mesmo foi falar para o rei, de que o rei deveria de pegar o melhor cavalo, deveria de pegar as roupas reais que usara, sabe, deveria de colocar uma coroa sobre a cabeça daquele homem que ajudara o rei, que agradou o rei. Veja só, irmão, logo eu começo a entender em nome de Jesus, que quando Deus, o nosso Deus, ele se levanta do trono, e que ele manda até aquele que se levanta contra ti, ele é obrigado a ficar a teu favor, e ainda que ele não queira, ele terá que se curvar diante de ti, não no sentido de você humilhar ele, mas porque ele mexeu com o escolhido de Deus, ele mexeu com as meninas dos olhos do Senhor, e tais pessoas, quando faz isso, nenhuma delas permanecem de pé, nenhuma delas são exaltadas, sabe por quê? Porque não estão mexendo com o Antônio, não estão mexendo com a Maria, não estão mexendo com o Fernando, não estão mexendo com a Terezinha, mas está mexendo com aquele que Deus escolhera ainda mesmo antes de que fosse formado no ventre da tua mãe, e nos revela a palavra de Deus, que ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Então, Amã, o próprio Amã, diante do rei Assuero, com orgulho, com a soberba envolvido dentro de ti, vai falar para o rei qual era a direção que o rei tinha que fazer para aqueles que o honravam. Então, ele diz, pega o melhor cavalo, Senhor, bota as roupas reais nele, coloca ele sobre um cavalo, arruma um servo e segura as rédeas do cavalo e saia pela cidade dizendo, assim o rei faz com aquele que o rei se agrada. Aleluia! Depois disso, Mardoqueu, ou melhor, no versículo 8, que ele diz para trazer as vestes celestiais, reais, no versículo 9 ele vai dizer, o rei, seja entregue os trajes do cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, vista ele aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e faça-o andar montado pela praça da cidade, e proclame diante dele, assim faz o homem a quem o rei agrada. Então no versículo 10 ele vai dizer, então disse o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes do cavalo como disseste, e fazer assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixe falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. O rei vai falar para Amã, nos mínimos detalhes, eu quero que você, Amã,
faça isso com Mardoqueu. E olha que Assuero ainda não estava sabendo de que Amã que estava se levantando contra o povo da esposa dele. Ele não sabia de nada ainda. O banquete não tinha acontecido. Sabe? Ia ser no banquete que ia ser revelado. Logo eu começo a entender que o nosso Deus, Ele revela o oculto e o profundo na vida daqueles que buscam sempre a presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, ainda que seu inimigo, ainda que os nossos inimigos estejam tramando contra nossas vidas, contra o nosso sonho, contra a nossa família, contra nossos projetos, contra nossas casas, deixa eu te falar uma coisa, se você busca a presença do Senhor, se você tem intimidade com Deus, se você tem temor à palavra do Senhor, o nosso Deus, não o homem, mas o nosso Deus vai usar de meio para revelar para você o que está para acontecer na sua vida, te dando assim uma direção, uma diretriz para que você venha traçar um plano. Que plano? De buscar mais a presença do Senhor. O que Amã não sabia é que Deus era na vida de Mardoqueu. O que Amã não sabia que Mardoqueu não era um qualquer um. Mesmo estando para o lado de fora do castelo do rei, mesmo estando sentado à porta, mesmo se vestindo de cinza, de pano, de saco de cinza, Mardoqueu não era um qualquer um. Deus tinha uma história na vida de Mardoqueu. Irmão. Só que Amã vai ter que fazer isso. Amã vai ter que se humilhar. E vai ter que puxar pelas rédeas do cavalo Mardoqueu, com roupas reais, com uma coroa. No versículo 12 do capítulo 6, depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Depois dessa cena toda, Mardoqueu vai voltar para lá no lugar onde ele ficava sentado, na porta do rei. Amã vai correr para a casa dele, cabeça baixa, se lastimando. Aí a mulher dele vai falar para ele: olha, você não vai ter êxito nisso aí não. Não adianta que você não vai ter êxito nisso aí não. Quando chega no capítulo 7, irmão, o banquete acontece. O rei Assuero está lá, junto com Amã. Esté então vai revelar aquele que está levantando-se contra o povo dela. E aí, você já sabe o final da história. Assuero vai mandar pegar Amã e vai enforcar. Enforcai-o nela. Versículo 9 diz: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E penduraram Amã naquele lugar, naquela forca. Lembra que eu falei para você que muitas das vezes eu e você já se encontramos em posição de que achamos que Deus se esqueceu de mim e de você? Olha, poderia pensar as pessoas disso de Mardoqueu, mas veja que Deus se revela no momento certo. E aquele que se levantou não só contra Mardoqueu, mas contra o povo de Deus, Deus usou de justiça e foi enforcado na forca que tinha sido preparado para um escolhido de Deus. Revelação da palavra de Deus na minha vida e na tua vida. Não temas, não te espante. Eu, Senhor, com Deus, sou contigo. Eu não sei que tipo de vento tem vindo na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo e também não me importa, não me interessa acontecer. Mas talvez você esteja na mesma posição de Mardoqueu. Talvez você queira até ser reconhecido, talvez você queira até ser visto,
Talvez você queira até ser exaltado por alguma coisa que você fez. E você acha que está no seu direito, sabe? De ser exaltado, de ser reverenciado, de ser reconhecido. E isso não aconteceu. E você está se achando de que você foi esquecido por Deus. Não. Você não foi esquecido por Deus. É que Deus está preparando a sua vitória em nome de Jesus. A sua vitória vai chegar, vai passando por essa prova dando glória a Deus. Vai passando por esse deserto glorificando o nome do Senhor. Acreditando de que Deus está presente contigo também. Sabe, a Bíblia vai nos revelar no livro de Isaías que nenhuma ferramenta forjada no inferno irá prevalecer sobre a vida do povo de Deus. Todos aqueles que se levantaram contra a sua vida, todos aqueles que estão se levantando contra a sua vida, ou todos aqueles que irão se levantar contra a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, Deus já tem tudo preparado para esses. E para você, basta você somente continuar focando em Deus. Continue focando em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que você vai ver que independente da situação, a vitória sua é em nome de Jesus Cristo. Sabe, você não tem que se curvar, você não tem que achar de que, não, eu sou, não, você e eu, nós não somos merecedores de nada. É que quando Deus olha para mim e para você, não que Ele não esteja olhando, mas quando Ele olha, que Ele fixa os olhos dele para mim e para você, Ele fala, é hoje. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se Ele falar é hoje que o milagre vai acontecer, é hoje que o milagre vai acontecer, é hoje que as portas vão se abrir, é hoje que a porta vai se abrir, é hoje que tu vai ser curado, é hoje que você vai ser curado, é hoje que você vai ser restaurado, irmão, é hoje que você vai ser restaurado. Ainda que o inferno se coloque em posição de peleja, ele não conseguirá impedir, porque à frente da nossa peleja está o nosso Deus. Então você tem que acreditar nisso. Deus não esquece, não vai se esquecer de mim nem de você. Não vai se esquecer. Não adianta você falar, não, Deus, mas eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz faxina na igreja, eu já evangelizei, eu já cantei, eu já toquei. Não adianta você falar nada para Deus. Sabe por quê? Porque Ele não esqueceu do que você fez. Ele não se esqueceu. E aí você vai falar, bom, se Ele não se esqueceu, então por que a minha vitória não vem? Por que a minha bênção não vem? Porque tudo há um tempo na vida das pessoas. Tudo tem que ter um tempo. Sabe, assim como Salomão teve as 3 fases da vida dele, nós, servos de Deus, temos as 3 fases na presença do Senhor. São fases de espera, fase da paciência e a fase de acreditar. Acredite com paciência de que você será exaltado, você vai ter êxito. Sabe, Deus, Ele não dorme. E ainda que Ele pode parecer que está dormindo. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Ainda que possa parecer, não que Deus durma. Ainda assim, Ele te vê. Ele me vê. Ele nos vê. Porque a palavra diz que Ele nos escolheu como herança perpétua para eles, irmão. Os teus sonhos, os teus projetos não foram esquecidos por Deus. O seu pedido não foi esquecido por Deus. Sabe? O seu propósito que você colocou diante de Deus não foi esquecido por Deus. Aquele currículo que você botou numa empresa querendo uma porta de emprego, Deus não se esqueceu não. Sabe, aquele casamento que você botou diante do Senhor para ser restaurado, Deus não esqueceu não. Aquele pedido que você fez, aquele sonho que um dia você colocou diante de Deus, não esqueceu disso não, irmão. Deus não se esqueceu não, minha irmã. Não concretizou ainda, sabe por quê? Porque Deus está preparando. Ainda que nós sabemos que a potestade do mal está lutando contra isso, mas a vitória, quando é decretada por Deus, haja o que houver, aleluia, haja o que houver, a vitória é sua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Teus sonhos, os teus projetos irão se realizar sim, porque Deus não é homem, não é filho do homem para que minta, sabe, Deus, Ele é Deus. Você tem que acreditar nisso e saber de que Deus é Deus, sabe? E que jamais Ele vai nos dar as costas como resposta. Pode ter certeza disso, irmão. E para finalizar, eu gostaria que você ouvisse um louvor muito lindo, para você poder entender. Não dorme.
Eu gostaria que você ouvisse esse louvor para estar meditando em nome de Jesus. Medite comigo nesse louvor aqui, ó. Em nome de Jesus. Escute isso. Aleluia. Escute isso aqui. Há quanto tempo você está orando pela tua bênção? Há quanto tempo você está buscando pela tua bênção? 1 ano? 2 anos? 6 meses? 3 dias? 10 anos? 15 anos? 20? 50 anos? E a bênção não chegou até você. Eu aprendi na Bíblia que o diabo, ele é o ser mais paciente que tem. Ele sabe que enquanto você estiver prostrado diante de Deus, ele não pode te tocar. Sabe por quê? Porque a Bíblia garante que os anjos do Senhor estão ao seu redor. Mas durante esse tempo, se você se deixar se levar pela ansiedade, pela impaciência, e sair da presença de Deus e falar: será que Deus está neste negócio? Eu aprendi muita coisa com isso, sabe por quê? Porque quando eu boto o será nos meus sonhos, quando eu boto o será nos meus projetos, quando eu boto o será no meu propósito, eu estou dizendo para Deus: eu não confio em ti, Pai. Porque a palavra será, ela é uma palavra de desconfiança, é uma palavra de incerteza. A palavra será, ela está dizendo para mim que eu não tenho certeza daquilo que vai acontecer. Logo, o inimigo toma a dúvida como brecha e ele entra em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando você se levanta dizendo: será que Deus está neste negócio? Você está dando brecha para o inimigo entrar e te iludir. E aí ele vai bombardear a nossa mente. E ele vai dizer assim, ó: esse caminho não presta. Mas aí, olha, você tem que cantar isso aqui, ó: clamar pelo Senhor, buscar e fazer isso. Olha, vê onde ele habita, vê onde ele está agora. Deus, tu és templo do Espírito Santo. Deus não se esqueceu de você. Se esqueceu não, tá bom? Fique triste não. No momento certo você vai ver, a bandeira da vitória vai ser erguida na tua vida. E todos aqueles que clamam contra a sua vida terão que bater em retirada. Até teu inimigo vai ter te exaltado. Aí você tem que falar isso para Deus, ó, dando a certeza de que você e eu, nós confiamos nele. Aí você canta assim para ele, ó: se declare para o Senhor: Deus, meu Deus. Aleluia. 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 Deus, ele é contigo. Desanime não. Busque sempre a presença do Senhor. Está difícil? Está doendo? Parece que você não está sendo visto, não é verdade? As portas não se abrem, não é? Clame o nome do Senhor. O casamento não está bem? Coloque diante de Deus. Não importa. Não espere reconhecimento do homem. Olha isso. Amém? Olha, que o Senhor nesta noite venha se revelar na tua vida. Que Ele venha nesta noite brandar no seu coração, te dizendo: filho meu, filha minha, eu, Senhor teu Deus, não se esqueci de ti.
E que você possa sentir a presença desse Deus, não só neste momento, mas continuamente na tua vida. Olha, eu quero desejar a todos os irmãos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você se encontre afastado da presença de Deus. Talvez você se encontre em uma posição em desistir da presença de Deus. Aproveite esse momento e curve sua cabeça e ore ao Senhor. Oremos assim, ó. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Então, Pai, muito obrigado por saber que o Senhor não se esqueceu de mim. Amém? Amém? Glorifique o nome do Senhor, igreja. Exalte o nome daquele que está acima de tudo e acima de tudo. Olha, que você venha ter uma linda, bela noite de sono na presença do Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo possa estar se revelando na tua vida. Amém? Que ainda que amanhã venha amanhecer chovendo, você pode ter a certeza que o sol da prosperidade estará brilhando sobre sua vida. Creia, a porta irá se abrir para você. Creia, a sua cura vai chegar. Creia que a sua vitória irá chegar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Paz e graça.